Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Profiana e eu vou fazer a correção das questões, das atividades que a gente fez de revisão para P2. Vamos lá? Então, gente, essa pergunta ela vai nos remeter a uma questão de evolução, como a gente tem comentado ao longo das nossas aulas. Então, a gente tem que pensar que as características que foram surgindo nos animais, que fizeram com que eles ficassem mais adaptados a viverem em diferentes ambientes, já é uma característica que faz a gente diferenciar os animais nos grandes grupos. Mas, por exemplo, a alimentação, ela é um fator muito importante que também faz a gente diferenciar. Então, se um animal consegue alimento, né, no geral, sendo pela heterotrofia, consegue alimento porque ele é um predador ou porque ele consegue ter um recurso vegetal para ele se alimentar, isso é uma característica de diferenciação. E na locomoção, a gente consegue englobar esses outros fatores, como eu falei, por exemplo, da alimentação. Então, um animal que ele consegue ter uma fuga mais rápida, um escapismo contra predadores, uma resposta rápida para conseguir abrigo, para conseguir escapar, para conseguir estabelecer num local para conseguir se alimentar. Tudo isso são características que, dependendo dos grandes grupos, eles vão ser classificados de diferentes formas. Então, tem animais que não têm uma boa resposta à fuga de predadores, então é um grupo. Mas, dentro desse grupo, pode surgir outras características, como baixo escapismo, então é um outro grupo. E assim se torna uma característica extremamente importante para a gente classificar os animais em grupos na taxonomia. Para a gente responder essa questão, a gente precisa lembrar que os fungos podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma sexuada, nós teremos quatro formas principais. A primeira é o brotamento, que é quando a gente tem um broto na lateral da célula, e aqui só vai acontecer, obviamente, com fungos unicelulares, e esse brotinho ele vai surgir na lateral, vai se desprender e formar um outro fungo. E ali vai novamente brotar um outro fungo, que vai brotar outro fungo, e assim sucessivamente. Esse tipo de reprodução acontece principalmente nas leveduras do fermento e também naquela condição que a gente pode ter por conta do fungo Cândida, que surge principalmente nas mulheres, porque tem uma característica muito importante para ele se reproduzir, que é um ambiente úmido e com uma microbiota específica, e isso vai causar a candidíase, que é uma coisa que assola muitas mulheres. E também a gente tem fragmentação, que é quando as hifas, que vocês vão ver na imagem, elas vão se fragmentando, vão se depositando no substrato específico e formando novos fungos. Essa aqui parece bastante com brotamento. Mas a gente tem uma forma especial, que é a forma que tá falando aqui, que é a esporulação. E eu lembro que eu falei para vocês que no pão, por exemplo, no bolor negro, que a gente chama assim, vai acontecer esporulação, que é basicamente assim, na estrutura dos fungos, a gente vai ter essas estruturas que eu falei, que são chamadas de hifas. E essas hifas, elas são responsáveis por produzir esporos, que são células que vão se desprender, assim como nos outros exemplos que eu dei. Só que dessa vez, ao invés de surgir no outro lado, surgir no lado da célula, ou enfim, se fragmentar, esses esporos eles vão ser levados pelo ar e em condições adequadas, como um ambiente úmido, como eu falei, um local quente, escuro, pode germinar um novo fungo. E essa forma é considerada sexuada porque depende de um único progenitor e gera clones idênticos, então não tem diferenciação. O fungo que nascer vai ser igual ao progenitor. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, obviamente, vocês estão vendo uma plantinha que a gente chama de hepática. E as hepáticas, elas fazem parte do grupo de plantas que a gente denomina como briófitas. E as principais características que fazem com que essas plantas sejam consideradas plantas ancestrais são a ausência dos vasos condutores. Então, eu falei para vocês que a partir do grupo, que não é natural, né, não é monofilético, que a gente chama de pteridófitas, a gente teve o surgimento dos vasos condutores, xilema e floema, que servem para a gente ter um transporte de sais minerais
e nutrientes para a planta. Nas briófitas, essa característica não existe. E as briófitas, para se reproduzirem, elas necessitam de água. E as briófitas também não apresentam raiz, não apresentam caules e nem folhas verdadeiras. Na botânica, a gente até denomina essas estruturas com um nome diferente, porque até parece que tem ali folhas ou tem um cabinho, mas esse cabinho não é o pecíolo, e a gente chama o que seria a raiz como rizóide, o que seria o caule, o cabinho, a gente chama de cauloide, e as folhas que não são folhas verdadeiras, a gente chama de filoides. Então, essa planta aqui a gente chama de hepática. Nesse texto aqui, vocês conseguem perceber que nós não temos uma data específica que demarque o surgimento das plantas terrestres, mas a gente tem uma estimativa que esse surgimento aconteceu há 470 milhões de anos, no período que a gente denomina como Ordoviciano. E os antigos ancestrais dos vegetais, eles pertencem ao grupo das algas verdes. E eu não tinha falado o nome das algas verdes, mas a gente denomina como clorófitas. E essas algas, elas eram primitivas, pequenas e viviam sempre perto da água. E uma característica que faz com que esse grupo de plantas seja considerado ancestral das plantas é que depende da água para se reproduzir. E o primeiro grupo de plantas, que são as briófitas, as plantas terrestres, as hepáticas, os musgos e os antóceros, eles também dependem da água para se reproduzir, porque a gente tem ali o gameta masculino, que ele tem um flagelinho e ele precisa nadar para encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, depende da água para se reproduzir. Na imagem que nós temos aqui agora, a gente vai conseguir ver um organismo que a gente denomina como esponja do mar, que está aí no grupo dos poríferos, da filoporífera. E dentro desse organismo, a gente tem várias estruturas muito importantes, mas a principal que a gente vai dizer aqui são os coanócitos, que são células que vão auxiliar na nutrição desse organismo. E o que vai acontecer? O coanócito, ele consegue gerar um fluxo de água dentro da espongiocela, que é o localzinho aqui dentro que vocês estão vendo na imagem, e ele também vai conseguir capturar partículas de alimento dentro da espongiocela. Então, a água, ela vai entrar tanto pelos poros que estão ao redor, tanto pelo ósculo, e esses organismos, eles vão conseguir captar esses nutrientes e fazer com que ele tenha energia para sobreviver. Lembrando que os poríferos são organismos sésseis, eles vivem presos e eles não saem nadando por aí. Então, por isso que os coanócitos são extremamente importantes, porque eles conseguem capturar esses nutrientes e fazer com que aquele organismo continue vivendo. E chegamos, enfim, à pergunta da vez, que é uma das perguntas mais importantes, uma das discussões mais interessantes que a gente tem na biologia, que é as diferenças e o que tem de melhor na gente ter uma reprodução sexuada ao invés da gente ter uma reprodução assexuada. Mas para a gente entender isso, a gente primeiro precisa pensar no que é uma reprodução assexuada. Então, nas questões anteriores, a gente já discutiu que na forma de reprodução assexuada, a gente só tem um progenitor e os descendentes desse progenitor são idênticos ao progenitor. Então, o que acontece nessa reprodução? Vai gerar clones. Então, se é no brotamento, esporulação, que vocês viram lá nos fungos, os organismos que saírem desse progenitor serão idênticos a ele. Então, pensa que todos os organismos serão iguais, não vai ter nenhum tipo de diferença. Já na reprodução sexuada, a gente precisa do material genético de dois progenitores. Geralmente, nem sempre, mas geralmente, macho e fêmea. E a vantagem principal aqui nessa história é que a gente não vai gerar clones, a gente vai gerar organismos que tenham uma diversidade genética, porque a combinação dos progenitores, dos dois progenitores, vai trazer uma combinação única desses genes
E isso vai tornar aquele organismo vivo. E é vivo e diferente, perdão. E é com ele que a gente vai ter e vai garantir a diversidade biológica. Então, por isso que existem, dentro da mesma espécie, variações. Então, vamos falar sobre os humanos, por exemplo. Nós temos uma combinação genética que vem dos nossos progenitores e todos nós temos diferenças de cor de cabelo, formato dos olhos, cor dos olhos, cor do nosso corpo, da nossa pele. Tudo isso traz diferença e isso faz com que a gente tenha uma diversidade e também nessa diversidade o surgimento de novas adaptações. Isso faz com que a gente garanta um sucesso evolutivo, porque a gente consegue ter adaptações para viver em ambientes diferentes. E é por isso que é tão vantajoso a gente ter uma reprodução sexual. Falando sobre plantas, a gente sabe que a partir das briófitas a gente teve o desenvolvimento de novas características em plantas terrestres que levaram, obviamente, a gente ter novos grupos de plantas, como as pteridófitas e gimnospermas e angiospermas. A gente sabe que as angiospermas têm como principal característica, que a gente chama na biologia de sinapomorfia, a presença de flores e frutos. Já em gimnospermas, a gente tem uma característica nova, que é a presença de sementes nuas. Isso ajuda bastante na dispersão daqueles organismos e faz com que tenha um sucesso reprodutivo maior. E aí, nessa questão, vai falar sobre os pinheiros, que são do gênero Pinus, e eles têm impactos ecológicos muito importantes, eles têm uma adaptação muito boa a diversos tipos de clima, e principalmente climas que não têm muitos nutrientes, ou seja, são pobres em nutrientes. E esse grupo, ele pertence às gimnospermas, que são aquelas plantas, aquelas árvores, principalmente, que têm as sementes nuas. E aí ele vai perguntar qual que é uma das características relacionadas à conquista do ambiente terrestre e ao sucesso reprodutivo mesmo em ambientes com baixa umidade. Então, a gente tem que pensar que surgiram várias outras características, como a presença de vasos condutores, mas uma característica muito importante para a reprodução anterior às gimnospermas era a presença de água. Então, a gente tinha as briófitas, por exemplo, que dependiam muito da água para se reproduzir, porque a gente precisa ali da célula nadando até a oosfera para a gente poder ter a fecundação. Mas nas angiospermas e nas gimnospermas, a gente não precisa mais de água. Então, o que seria o certo aqui é que nas gimnospermas a gente teve um desenvolvimento maior do tubo polínico, ou seja, ali para gerar o pólen, e faz com que a gente não precise de água para fecundar. A gente pode ter dispersão por um outro organismo ali, um polinizador que venha, pega essa semente e leve para outro local. Vamos imaginar que essa menina visitou lá o Jardim Botânico de São Paulo e ela observou várias árvores, várias flores, várias plantas e ela foi coletando algumas informações. E aí ela encontrou 2 organismos vegetais. No primeiro, ela percebeu que a gente tinha folhas, caule, tinha raiz e a presença de flores vermelhas e frutas amarelas. E na planta 2, a gente já tinha também folhas no formato de agulha, tronco alto e não tinha presença de flores e frutos. Só por ter flor e fruto na planta 1, a gente já sabe que é uma angiosperma, porque essa é a principal característica que a gente pode agrupar. Já na planta 2, então, se não é uma angiosperma, e se tem esse formato aqui de tronco alto, folhas em formato de agulha, provavelmente é uma gimnosperma. Então, a planta 1 é uma angiosperma e a planta número 2 é uma gimnosperma. Então, para revisar, a gente sabe que as plantas dos grupos das gimnospermas possuem sementes expostas, ou seja, não estão dentro de frutos. Já as angiospermas produzem flores e frutos que protegem as sementes. Essas características ajudam a diferenciá-las quanto à reprodução e à forma de dispersar suas sementes. E para finalizar, obviamente, se a gente tivesse conseguido ver os fungos em todos os pãezinhos lá que a gente deixou no laboratório, essa questão seria um pouquinho mais fácil de responder. Porque a gente tem a noção de que dependendo de
algumas convulsões, a gente tem um aparecimento de estruturas que a gente chama de fungos. Na real, no imaginário popular, na cultura popular, a gente chama de mofo. Mas a gente sabe já expliquei isso, que são fungos. E, obviamente, para o aparecimento dessas estruturas que a gente chama, né, de mofo, nos sapatos ou também em qualquer tipo de bolsa, mochila, como aqui aconteceu no sapato, provavelmente foi porque a gente estava no ambiente úmido, no ambiente fechado. E quando a gente usa um sapato, a gente deixa esse sapato úmido, a gente soa o pé e ali cheio de bactérias também, num local úmido, num local que é totalmente fechado. Às vezes a gente até coloca na própria caixa do sapato que aquele calçado veio, e aquilo faz com que a gente tenha proliferação de fungos. E os fatores ambientais principais são esses. E tanto a falta de ventilação, a falta de luz, o ambiente escuro, tudo isso faz com que a gente tenha uma maior proliferação de fungos, tanto em material orgânico que a gente consome, quanto também nesses materiais orgânicos que a gente tem nas roupas mesmo, que podem surgir fungos e que a gente chama de mofo. Então, não se esqueçam disso, tá bom? Até mais, boa sorte na P2.